Boa noite, amigos, bem-vindos. Pois bem, estou contente de vos ver aqui mais uma vez. Eu sei que este seminário, pela sua duração, pois bem, é só para aqueles que são perseverantes. E creio que vocês realmente são perseverantes em virem semana após semana. Pois bem, como habitualmente, antes de começarmos, vamos dirigir uma oração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai, nós queremos agradecer uma vez mais, Senhor, porque nos dás este privilégio, esta oportunidade de podermos, juntos uns com os outros, mas sobretudo com a assistência do Teu Espírito, abrirmos uma vez mais a Tua Sagrada Escritura e, em particular, este livro maravilhoso do Apocalipse. E podermos, Senhor, com a Tua ajuda, sob a Tua orientação, ver as mensagens que aqui estão encerradas para ajuda, para encorajamento e para orientação do Teu povo, que vive nestes últimos dias da história deste mundo. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito nos assista, que nos ajude a compreender aquilo que nos queres transmitir pela Tua Palavra. Te pedimos tudo e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, amigos, esta noite nós vamos de imediato iniciar o nosso tema. Lembram-se que nós dissemos que hoje iríamos iniciar um novo capítulo, ou uma nova série no livro do Apocalipse, que tem a ver com as trombetas. Vamos então ao capítulo 8, uma vez que é aí que se inicia o ciclo das trombetas, e vamos ver que aparece-nos um novo ciclo de 7. Nós vimos um ciclo de 7, as mensagens às 7 igrejas, depois vimos um segundo ciclo de 7, as mensagens contidas nos 7 selos, e agora vamos ver um novo ciclo com estas 7 trombetas, também são 7, não podia deixar de ser. Pois bem, o versículo 1 era o 7º selo, lembram-se? Portanto, já foi visto. E agora, a partir do versículo 2, lemos o seguinte. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Pois bem, estes versículos, do 2 ao 6, que eu acabei de ler, são, por assim dizer, a introdução às trombetas, que depois começam, a partir do versículo 7, a ser descritas. Ora bem, esta introdução contém muita matéria importante e nós vamos agora dissecá-la. Eu fiz uma primeira leitura e agora vamos dissecar cada um dos elementos. Ora bem, o versículo 2 fala-nos em 7 anjos, ou seja, cada anjo vai ter uma trombeta, vai soar de uma trombeta, que se acham em pé diante de Deus. Eles acham-se em pé diante de Deus, ou seja, eles vão soar algo. Esse soar algo será uma mensagem, será mais do que uma mensagem, será algo que iremos ver depois mais em detalhe, mas aqui o aspecto que eu quero aqui enfatizar é que eles saem da presença de Deus, saem de perto da presença de Deus, ou seja, são enviados pelo próprio Deus. Mas lhes foram dadas 7 trombetas, depois, no versículo 3... fala de outro anjo que ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro. Ora bem, aqui é necessário que nós tenhamos uma compreensão de como funcionava o santuário israelita. Não sei se a maior parte de vós tem algum conhecimento do santuário israelita. Pois bem, por acaso não pensei, poderíamos aqui ter uma imagem para visualizar melhor esse santuário. Pois bem, o santuário israelita era em forma retangular, tinha um pátio. Dentro desse pátio tinha, portanto, no topo, num dos topos tinha, portanto, a abertura que dava para um altar onde eram feitos os sacrifícios animais. Depois desse altar havia uma bacia que era chamada a Bacia das Purificações. E depois a seguir havia uma tenda que era chamada o Tabernáculo. E esse tabernáculo era dividido em 2 partes. Tinha a primeira parte que era chamada o Lugar Santo e a segunda parte que era chamada o Lugar Santíssimo. No lugar santo havia 3 peças, digamos, do mobiliário do santuário. Havia portanto, um candelabro, havia uma mesa com os chamados pães da proposição e depois havia um altar, um pequenino altar, de forma quadrangular, que era chamado o altar do incenso. Depois, na segunda parte desse tabernáculo, havia então uma grande arca com 2 imagens por cima, a representar 2 querubins, e dentro dessa arca a lei de Deus, foi dada pelo próprio Deus a Moisés no Monte Sinai. Ora bem, na primeira parte do tabernáculo havia então esse altar, que era chamado o altar do incenso.
E nesse altar eram oferecidas de manhã e à tarde, ou seja, no início do dia e ao fim do dia, ali era oferecido incenso. E quando aqui, neste versículo 3, nós lemos que este anjo ficou em pé junto ao altar com o incensário de ouro, faz-nos imediatamente pensar nesse tal altar do incenso. Também era chamado por vezes o altar dos perfumes, sobretudo em algumas versões. Ora bem, e diz-nos que esse anjo tinha a responsabilidade de oferecer muito incenso com as orações de todos os santos. Bom, que tipo de orações eram estas? Sabem que durante muito tempo eu compreendi que estas orações eram as orações em geral que os santos, ou seja, o povo de Deus, faziam. Pois bem, não é assim. Estas orações não são todas as orações, são um tipo especial de orações. E há um texto bíblico que nos lança imensa luz sobre este texto, que está no Salmo 141, e que eu convidar-vos-ia a verem comigo. Salmo 141. Salmo 141. Na realidade, todo este Salmo 141, que também é um Salmo de Davi, sabem que a maior parte dos salmos foram escritos por Davi, mas nem todos. Alguns não foram, mas a maior parte dos salmos, dos 150 salmos que nós temos, foram escritos por Davi. E este é um salmo de Davi. Então repare o que é que ele diz, logo no início, versículo 1. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Reparem, para Davi estar a fazer este pedido, Senhor, dá-te pressa em me acudir. O que é que vocês acham? Acham que Davi estava ou não estava numa situação aflitiva? Claro que sim. Porque se assim não fosse, ele não fazia este pedido específico. Senhor, dá-te pressa, despacha-te em acudir-me. Ele estava numa situação aflita. E porquê que ele estava nessa situação aflita? Vamos continuar a ler. Ainda o versículo 1. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. E agora reparem que vem aqui um pormenor no versículo 2, e é esse pormenor que nos faz ligar este Salmo 141 ao nosso texto que estamos a analisar do capítulo 8, versículo 3. Reparem, no versículo 2 do Salmo 141 diz: suba à tua presença a minha oração como quê? Como incenso. Reparem, é esta palavra incenso, associada à oração de Davi, que faz-nos conectar este texto com o texto que nos fala também das orações que subiam como incenso. Estão a ver? Agora, vamos ver então que tipo de oração é esta que Davi faz. Então, suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Ora, esta oferenda vespertina era precisamente uma das oferendas que se realizava no santuário israelita ao final do dia, vespertino, ao final do dia. Vamos continuar a ler, versículo 3. Põe guarda, Senhor, à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores. E não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como o óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Agora reparem na última parte do versículo 5. Continuarei a orar. E a orar porquê? Enquanto os perversos praticam maldade. Então já compreenderam? Esta oração que Davi está a dirigir ao Senhor e que ele considera que é como um incenso, é uma oração em que ele pede quase que desesperadamente socorro ao Senhor, e por isso daí a expressão, Senhor, dá-te pressa em acudir-me. Qual é a situação aflitiva em que Davi está? A situação aflitiva em que Davi está é uma situação em que ele se vê, digamos, oprimido por que tipo de pessoas? Pelos perversos. E agora reparem, no versículo 6. Os seus juízes serão precipitados panha abaixo, mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis, ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Pois em ti, versículo 8, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio. Não desampares a minha alma. Reparem agora nos versículos 9 e 10. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas, perdão, dos que praticam quê? A iniquidade. E ainda o versículo 10. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo e incolme. Então perceberam que tipo de oração é esta que Davi está a fazer?
este tipo de oração de Davi é uma oração a Deus por socorro, porque ele está a ser oprimido, ele sente-se como que rodeado de inimigos por todo o lado. Inimigos que lhe estão a fazer o mal. E então ele clama ao Senhor e diz mesmo ao Senhor, Senhor, dá depressa em me acudir. Porque ele está a ser rodeado de homens perversos que lhe querem fazer mal. E repara, esta oração que Davi faz para que o Senhor o livre da influência de homens perversos é considerada como uma oração como incenso. Então, este salmo lança ou não lança luz sobre o nosso texto de Apocalipse 8:3? Sem qualquer dúvida. Então, as orações que são referidas no capítulo 8, vamos agora voltar ao capítulo 8 de Apocalipse, essas orações que são referidas no capítulo 8 são orações específicas. São orações em que os santos clamam a Deus por libertação. Libertação de quê? Do mal de homens ímpios, de homens perversos contra o povo de Deus. Está claro este ponto? Ficou claro? Vamos avançar. Versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Portanto, já percebemos, estas orações dos santos, associadas à imagem do incenso, são orações para pedir livramento. E atenção, lembram-se, quando foi aberto o quinto selo, nós vimos isto anteriormente, vamos só recordar, no capítulo 6, quando foi aberto o quinto selo, no versículo 9, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Reparem aqui, o povo de Deus é visto pelo visionário João, pelo apóstolo João, como estando a clamar por justiça. Foram vítimas de opressões, foram vítimas da morte. E eles clamam, claro, aqui é no sentido figurado, uma vez que eles estão mortos, não estão a clamar no sentido literal, é no sentido figurado. Mas agora, estas orações que aqui são apresentadas, são orações, uma vez que estão associadas ao incenso, de pessoas que clamam a Deus para que justiça lhes seja feita, porque eles estão a ser cercados de todos os lados. Então, meus amigos, fiquem já com esta ideia. Não é por acaso que este tipo de orações aqui aparece mencionado, porque estas trombetas que vêm a seguir, mas ainda vamos ver esta afirmação que eu vou fazer, ainda vamos apoiá-la melhor em textos bíblicos, esta associação das orações com o incenso e com as trombetas nos mostra que as trombetas, fiquem com esta ideia, as trombetas são a resposta de Deus às orações dos santos. E uma vez que essas orações não são umas orações quaisquer, são orações em que os santos pedem a Deus que os livrem daqueles que lhes estão a oprimir, então as trombetas serão o quê? Se são a resposta de Deus às orações, serão a resposta de Deus contra aqueles que estão a oprimir o povo de Deus. Está claro este ponto? Ora bem, então vamos agora aprofundar um pouco mais esta noção da resposta de Deus. E para isso vamos pegar precisamente no símbolo das trombetas. Ora bem, quando na Bíblia se fala em trombetas, normalmente a trombeta está sempre associada ou à guerra ou a julgamento. Vou-vos dar alguns exemplos. Vamos ao livro de Josué, no Antigo Testamento, capítulo 6. Josué, capítulo 6. E já agora, um pequeno pormenor. Este termo que foi traduzido para trombeta é um termo do grego, salpix, e esse termo é o mesmo termo grego que se encontra na tradução, reparem, sabem que o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica e o Novo Testamento na linguagem grega. Embora haja textos no Antigo Testamento que foram escritos em aramaico, nomeadamente no livro do profeta Daniel, mas pronto, geralmente, de uma forma geral, o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, ao passo que o Novo Testamento foi escrito na linguagem grega. Ora bem, houve ainda nos séculos antes de Cristo uma tradução portanto, daquilo que nós hoje chamamos o Antigo Testamento, portanto, da Bíblia hebraica, digamos assim, houve uma tradução da Bíblia hebraica para o grego. E essa tradução da Bíblia hebraica para o grego ficou conhecida
como a Septuaginta. Portanto, uma tradução, portanto, em grego. E muitas vezes a melhor forma de fazer uma comparação entre termos do hebraico e, portanto, termos do Antigo Testamento e termos do Novo Testamento é comparar os termos gregos do Novo Testamento com os termos gregos dessa tal tradução do hebraico para o grego. E é interessante que o mesmo termo grego que é aqui usado e que foi traduzido para o português por trombetas, é precisamente o mesmo termo que no Antigo Testamento, ou na tradução grega do Antigo Testamento, é utilizado não para uma trombeta qualquer, fabricada pelo homem, mas por uma trombeta específica que era usada às vezes nas festas religiosas judaicas e que era conhecida na linguagem hebraica como shofar. O que é o shofar? O shofar era um corno de carneiro. Não sei se já alguma vez visualizaram estas imagens, ainda hoje existem, de sacerdotes com esse corno de carneiro tocar. Portanto, um corno assim com várias curvas. Pois bem, era o shofar. E era precisamente esse shofar e não uma trombeta qualquer que era associado, como eu disse, às guerras e aos julgamentos. Aqui, em Josué, no capítulo 6, nós encontramos aqui a referência precisamente às trombetas, mas estas trombetas são os shofares. Ok, vamos lá ver então como é que aparece então associada aqui neste relato de Josué 6 a trombeta. Josué, capítulo 6, já agora deixem-me dizer, não vamos ler o capítulo todo, que o capítulo 6 de Josué é um capítulo que nos fala da destruição de Jericó. Lembram-se que o povo de Israel sai do Egito, durante 40 anos peregrina durante o deserto, e já sabemos porque é que durou 40 anos, enfim, aqueles que sabem, e depois, no final desses 40 anos, eles chegaram finalmente, digamos, à Terra Prometida. E quando chegaram à Terra Prometida, a primeira cidade que o povo conquistou foi a cidade de Jericó. Não foi o povo que conquistou, foi Deus que conquistou para o povo, melhor dito. Ora bem, é nesse contexto da conquista de Jericó que aparecem aqui as trombetas. Vamos ver então alguns textos. Vamos ver o versículo 3 e 4, primeiro. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Reparem, os homens de guerra rodeavam a cidade e cercavam-na e andavam nela durante 6 dias. Não há aqui nenhum ato de guerra. Não há aqui preparação de armas para um assalto a uma cidade. Não. Há aqui algo que é feito e que, reparem, deixem-me dizer-vos isto, no mínimo, talvez tenha sido intrigante para as defesas militares da cidade de Jericó. Porque eu estou convencido, reparem, era uma cidade altamente fortificada, com uma grande muralha, e no cimo dessa muralha estavam as defesas, os archeiros, os flecheiros, etc. E eles estavam à espera de serem atacados. E, portanto, estavam preparados para a guerra. Isto, claro, guerra no sentido como se faziam, como se fez durante séculos. E eis que agora os homens de guerra de Israel não vão com armas, não vão com flechas, vão ali e passam ali a rodear a cidade. E o que é que eles devem fazer? Versículo 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas, e agora reparem que aqui o texto é específico ao dizer o tipo de trombetas que eram, é ou não é? 7 trombetas de quê? De chifre de carneiro. Cá está, é o shofar. Portanto, era uma trombeta específica. Trombeta de chifre de carneiro. Então os sacerdotes devem levar as 7 trombetas adiante da arca. Esta arca era a arca que continha a lei de Deus. A tal arca que depois iria ser posta, aliás, já tinha sido, mas quando era movimentada, era levada pelos sacerdotes. Era a tal arca que estava na segunda divisão do tal tabernáculo, que compunha o santuário. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, ou seja, durante um dia eles rodeavam a cidade, no segundo dia rodeavam a cidade, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. No 7º dia não deviam rodear a cidade uma vez, mas 7 vezes. E no final das 7 vezes, o que é que eles deveriam fazer? Rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão o quê? Tocarão as trombetas. Vamos passar... já agora, lemos os versículos 5 e 6. E será que, tocando-se longamente a trombeta, mais uma vez aqui a especificar que tipo de trombeta é, a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si.
Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levam 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Certamente que já estão a compreender porque é que as trombetas vêm aqui mencionadas. A trombeta é associada a quê? É associada a um juízo divino que iria cair sobre a cidade de Jericó. Portanto, aquilo que nós retiramos deste texto é que as trombetas estão associadas a juízos divinos. Mas vamos ler ainda alguns textos aqui. Versículo 8. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Versículo 13. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro, adiante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. Vamos ler ainda os versículos 14 e 15. No segundo dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes, ou seja, só no 7º dia. Versículo 16. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Versículo 17. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe a prostituta e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Isto faz referência a um episódio anterior em que espias tinham sido enviados a Jericó e esta mulher, que é descrita como sendo uma prostituta, que tinha uma casa, provavelmente um bordel, desculpem a expressão, mas era assim mesmo, foi a única pessoa em Jericó que acolheu esses espias. E não só os acolheu, tratou-os bem. Inclusivamente mentiu aos seus concidadãos para proteger a vida daqueles espias. Então, portanto, a cidade era para ser totalmente condenada, excepto Raabe e a sua família. Versículo 18. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim tornareis maldito o arraial de Israel e confundais. Agora parem, versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando o grande grito, ruíram as muralhas. Estão a ver aqui a clara associação ao sonido das trombetas, não umas trombetas quaisquer, repito, as trombetas de chifre carneiro, tal chofar. Quando o chofar toca com toda a força, as muralhas... Então, uma associação clara entre o sonido das trombetas e um juízo. Reparem, foi pelo poder... Há indivíduos, eu acho uma graça esses argumentos, realmente são argumentos completamente ridículos. Pessoas que tentam, digamos, esvaziar de conteúdo sobrenatural estes relatos bíblicos. Ou seja, não querem admitir que foi a intervenção sobrenatural de Deus. Então dizem que provavelmente as trombetas eram tantas, que com o soar das trombetas houve uma vibração tão grande e essa vibração é que fez ruir os muros. Isto é inconcebivelmente. Nem uma criança consegue acreditar nisso, quanto mais uma pessoa inteligente. Mas pronto, há pessoas que acreditam nisto. Mas acreditam não, querem acreditar, só para esvaziar do conteúdo sobrenatural estes relatos bíblicos. Ora bem, quando as trombetas então soaram, o que é que aconteceu? Os muros ruíram. Pela intervenção humana? Não, pela intervenção divina. Vem então a associação entre trombetas e juízos divinos? Então, meus amigos, quando nós começamos no livro do Apocalipse, a partir do capítulo 8, a falar ou a ler sobre trombetas, fiquem com esta ideia. Essas trombetas estão associadas a juízos divinos. Podem mesmo escrever trombetas igual juízos divinos. Ok? Mas vamos ver ainda outros textos bíblicos. Vamos a Levítico, capítulo 25. Levítico, capítulo 25. E versículo 9. Levítico 25, 9. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, que dia era este? Ou que festa especial havia neste mês? O próprio texto diz, não precisamos de inventar porque está cá. Mas já agora, antes de lermos, o que é que era? O que é que havia neste dia? Lembram-se? Era
É o dia das expiações, exatamente, era isso mesmo. Mas está cá, está cá. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Porquê que a trombeta era usada durante o dia da expiação? Há quem diga, e faz sentido, que não se deve tanto chamar de dia da expiação, mas dia das expiações. Mas pronto, isto é um preciosismo. Ora bem, a pergunta, repito, porquê que a trombeta estava ou deveria soar durante o dia das expiações? Porquê? Reparem, o dia das expiações, isto para quem conhece bem o significado das festas religiosas, sabe que o dia das expiações era um dia que era considerado como sendo um dia de juízo divino, um dia de julgamento. Ainda hoje, os judeus, claro, ortodoxos, aqueles que seguem a sua religião, a religião judaica, veem este dia, claro que ainda é observado nos meios judaicos, nos meios religiosos judaicos, veem este dia, o dia das expiações, como sendo um dia de juízo divino. Aliás, na própria enciclopédia judaica, se procurarem, quem tiver acesso online ou vá a uma biblioteca e procura a enciclopédia judaica, no item dia da expiação, ou dia das expiações, ou também chamado Kippur, lê o que lá está escrito e a enciclopédia judaica diz precisamente que o dia das expiações é associado ao juízo. Então reparem, se o dia das expiações está associado ao juízo divino, porquê que está aqui a trombeta a soar? Precisamente na associação trombeta-juízo. Trombeta-julgamento. Mas, antes do dia das expiações, havia também uma outra festa, que era mesmo chamada a Festa das Trombetas. Vamos um bocadinho antes, no livro de Levítico, ao capítulo 23. Era a festa que se seguia ao Pentecostes e que precedia a festa das expiações. Levítico, capítulo 23, e a partir do versículo 23 também. 23, 23. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, reparem, o dia das expiações era em que dia? No 10º dia. Agora aqui está a falar do primeiro dia. No mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de quê? Com sonidos de trombetas. E aqui não vem a especificar, mas estas trombetas eram uma vez mais os tais chofares. Santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Ou seja, esta festa das trombetas era uma festa que preparava o povo para a grande festa do dia das expiações. E na festa preparatória ao dia das expiações havia trombeta. No próprio dia das expiações havia trombeta também. Então, esta festa era uma festa preparatória para o grande dia das expiações. E agora atenção. Quando nós chegamos ao livro do Apocalipse e vemos aqueles 7 anjos que saem da presença de Deus, como já vimos, e vão com 7 trombetas, essas 7 trombetas, já vimos o que é que representam, juízos de Deus, mas juízos de Deus que são juízos preparatórios para o grande juízo final. Vai haver um grande juízo final. A Bíblia é claríssima nesse ponto. Mas antes que esse juízo final venha, e esse juízo final é simbolizado na Bíblia pela festa das expiações, antes desse juízo final há juízos prévios. E esses juízos prévios são precisamente escritos no livro do Apocalipse pelas 7 trombetas. Assim como a festa das trombetas era uma festa preparatória para o grande dia do juízo final, para o dia das expiações. Está claro este ponto? Se tiverem alguma dúvida, digam. Está bom? Ora bem, vamos avançar. Vamos voltar ao capítulo 8. Ora bem, um outro dado ainda, um outro elemento que está aqui ainda nesta parte introdutória das trombetas e que, mais uma vez, reparem, agora só estou a dar mais um dado, mas que vai reforçar aquilo que já concluímos. Mas não deixa de ser interessante ainda reforçar a conclusão a que já chegámos com outro dado. E o outro dado é o que vem no versículo 5. Diz que o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. O que é que significa pegar neste fogo e atirá-lo à terra? Pois bem, há uma passagem, digamos, semelhante a esta, que encontramos no livro de Ezequiel,
no capítulo 10 e versículo 2. Ezequiel capítulo 10 e versículo 2. Onde lemos o seguinte, Ezequiel capítulo 10 e versículo 2. E falou ao homem vestido de linho, dizendo, vai por entre as rodas. Estas rodas é umas rodas que vêm mencionadas previamente no livro de Ezequiel. Até debaixo dos querumbins, e agora reparem, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querumbins e espalhas sobre a cidade. E sabem uma coisa? O profeta Ezequiel viu em visão realmente este homem vestido de linho pegar, reparem, em brasas acesas. O texto no Apocalipse diz-nos fogo, é a mesma coisa, convenhamos. E, só que aqui é dito que é lançado sobre a cidade, ao passo que no Apocalipse é dito que é lançado sobre a terra. Ou seja, no Apocalipse a extensão é maior, é planetária, ao passo que aqui é só sobre uma cidade. Que cidade? A cidade de Jerusalém. Sabe o que é que vai acontecer depois disto? Sabe o que é que aconteceu? Aliás, melhor dito. Sabe o que é que aconteceu depois de Ezequiel ter visto em visão este homem vestido de linho lançar brasas acesas sobre a cidade? Vieram os juízos de Deus sobre a cidade de Jerusalém. Uma vez mais, a linguagem introdutória às trombetas mostra-nos que estamos na presença de juízos divinos a cair sobre a terra. Está claro este ponto? Vamos voltar a Apocalipse 8. Versículo 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. E agora quando eles se preparam para tocar, vêm os juízos. Vêm os juízos. E vamos ver agora os juízos detalhadamente. Primeira trombeta, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. Bom, saraiva, fogo, estão a ver? Um juízo. Na forma de saraiva e fogo. E foram tirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, o que significa que não foi toda a terra que recebeu, digamos, ou que foi atingida por este juízo divino, só a terça parte da terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Já agora, permitam-me ler também o conteúdo da segunda trombeta, versículos 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Aqui também é uma terça parte, neste caso do mar, que é atingido, assim como na primeira trombeta é uma terça parte da terra. Versículo 9. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Ora bem, em termos práticos, ou historicamente, o que é que está associado a estas trombetas? Ora bem, antes de responder, deixem fazer-vos um paralelismo entre as trombetas e os selos. Recordam-se que quando nós vimos as mensagens contidas nos 7 selos, lembram-se que o primeiro selo, que foi enunciado pelo primeiro ser vivente, recordam-se, faz com que apareça um cavalo branco, lembram-se? E que esse cavalo branco está associado à vitória da Igreja, saiu vencendo e para vencer. E lembram-se que o cavaleiro desse cavalo branco era alguém que tinha o quê? Tinha um arco, mas faltava-lhe o quê? A flecha, exatamente. O que significa que, portanto, ele saiu para a guerra, mas era uma guerra que era feita sem derramamento de sangue. Ou seja, era uma guerra espiritual. A Igreja estava envolvida numa guerra espiritual, mas era uma guerra pacífica. Era uma guerra espiritual. Era uma guerra em que se conquistavam pessoas às forças inimigas, no sentido espiritual do termo, mas isto sem derramamento literal físico de sangue. Ou seja, esse período, nós vimos isso, representado pelo cavalo branco, representa, portanto, um período da história da Igreja em que a Igreja estava pura ainda. A Igreja vivia segundo a norma do próprio Senhor da Igreja, do próprio Senhor Jesus Cristo. Reparem, se a Igreja estava pura, não faz muito sentido que alguma trombeta possa estar associada ao primeiro selo. Porquê? Porque as trombetas, sendo juízos divinos, como nós concluímos, vão ser juízos divinos contra, sobretudo, aquela parte da Igreja que começa a oprimir. Portanto, as trombetas só começam a ser uma resposta aos selos a partir do segundo selo.
e também não vão até ao sétimo, só vão até ao sexto, porque o sétimo selo, lembram-se, está aqui apenas contido no versículo 1 do capítulo 8, fala de um silêncio. E nós vimos que esse silêncio é já o momento em que a igreja está indo para o céu. Certo? Portanto, há um paralelismo entre as trombetas e os selos, mas esse paralelismo é a partir do segundo selo e até ao sexto. Portanto, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Ok? Ora bem, não deixa de ser interessante que no segundo selo, já agora, vamos ver o segundo selo. Capítulo 6, versículos 3 e 4. Diz assim: Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Reparem, o segundo selo introduz-nos um cavalo vermelho. Há aqui sangue, há mortandade. Vimos este pormenor que vem aqui mencionado no segundo selo, que é os homens matarem-se uns aos outros. Guerras internas. Pois bem, na primeira e na segunda trombetas, nós temos um juízo que cai sobre a terça parte da terra e do mar, à destruição, e há aqui uma clara associação entre estas duas trombetas e o segundo selo. Ora, o segundo selo, não sei se vocês se recordam, nós vimos que corresponde a um período na história da Igreja em que a Igreja começou a ter guerras internas, mas guerras mesmo literais, com derramamento de sangue. E essas guerras foram no tempo em que havia uma guerra entre a Igreja, por assim dizer, oficial, e partes da Igreja que eram conhecidos como os cristãos arianos. Lembram-se que eu vos falei disso? A heresia ariana era aquela heresia que negava a divindade de Jesus Cristo. E então, reparem, se é verdade que essa parte da Igreja, que era a parte ariana, estava mal, porque negava a divindade de Jesus Cristo, e isso é claramente uma heresia, a outra parte da Igreja, a Igreja oficial, não estava menos bem, ou não estava mais bem, não estava melhor, porque começou a fazer uma guerra literal contra os outros. Bem, isso não faz sentido nenhum. Mesmo que alguém comece a ter ideias que não são ideias corretas, isso não dá legitimidade a ninguém, nem mesmo a um eclesiástico, nem mesmo a um chefe, a um responsável de igreja, de iniciar uma guerra aberta contra aquelas pessoas que deixaram de acreditar da forma como se acha que é correto acreditar. Mas, infelizmente, a Igreja caiu nisso. É como nós agora, reparem, mas isto aconteceu durante séculos. Imaginem, nós encontramos uma pessoa que não acredita, imaginem eu, encontrava alguém que não acreditava como eu e, portanto, como tal, eu tinha legitimidade para o destruir, para o matar, para fazer 30 por uma linha. Bem, imaginem o que é que seria se isso acontecesse. Mas as guerras de religião é assim que são fomentadas. Tu não acreditas como eu, tu tens uma crença diferente, como tal, eu tenho o direito divino, entre aspas, não tem nada, mas pensa que tem, de matar este indivíduo porque ele não é, ele é um herege, ele é isto, ele é aquilo. Aliás, mesmo fora da religião cristã, e nós vemos isso hoje, nos fundamentalismos islâmicos e toda a ordem, é isso que se faz. Tu não acreditas desta forma, pumba, então tens que morrer. E, portanto, a Igreja, a partir do momento histórico representado pelo segundo selo, começou a atuar dessa maneira. Todos aqueles que saíam fora da ortodoxia eram eliminados. Fazia-se guerra contra eles. Então, reparem, nestas guerras, podemos dizer, internas entre crentes, nós já vemos, de certo modo, reparem, deixem-me, antes de enunciar a conclusão, deixem-me enunciar ainda um outro princípio muito importante. Sabem que muitas vezes os juízos divinos não são juízos que saem de Deus diretamente, embora por vezes sejam associados a Deus. Vou-vos dar um exemplo. Abram as vossas Bíblias em Isaías, no capítulo 10. Para não estar aqui a falar assim uma linguagem que poderão não perceber bem. Isaías, capítulo 10. Diz assim, reparem bem, Isaías 10, 5. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Interessante. Deus aqui, através do profeta Isaías, está a associar esta nação, este grande império que houve, antes do Império Babilónico, e está a chamar a Assíria o quê?
o instrumento do meu furor, a vara na minha mão. O que é que isto nos leva a compreender? Deus muitas vezes pune o mal, ou melhor, envia juízos sobre o mal, usando o próprio mal. Pune o mal com o mal. Vou ver se me consigo explicar ainda melhor. Deus muitas vezes permite que, reparem bem, quando o mal é semeado, dá sempre frutos. E muitas vezes esses frutos, que obviamente não podem ser bons, esses frutos negativos que o mal dá, acabam muitas vezes por punir o próprio o indivíduo que fez o mal. Aliás, até há uma expressão popular que diz que a pessoa que lança, por exemplo, algo para o ar, não é? Aquilo que lança para o ar acaba por cair em cima dela, não é? E já agora, um outro texto também, mas fiquem com esta noção que acabámos de ler aqui em Isaías, portanto, capítulo 10 e versículo 5, de que a Assíria é... Reparem, a Assíria era uma nação completamente pagã. E reparem, tão pagã era que o próprio Senhor aqui diz, ai da Assíria. Ou seja, chegaria o momento em que a Assíria seria castigada pelo próprio Deus. Aliás, vemos isso mais à frente, capítulo 30, já agora, capítulo 30 de Isaías. Isaías, capítulo 30, versículos 31 e 32. Diz assim, porque com a voz do Senhor será apavorada a Assíria, quando ele a fere com a vara. Interessante, a Assíria era a vara, mas agora vai ser punida com a vara. Estão a ver este jogo de palavras? Versículo 32. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der a quem? À Assíria, será ao som de tamboris e harpas e combaterá vibrando golpes contra eles. Ou seja, o que é que nós vemos então aqui historicamente? A Assíria foi, ou era considerada como sendo uma vara, um instrumento do furor nas mãos de Deus. Deus serviu-se do Império Assírio para punir outras nações que eram mais ímpias ou talvez tão ímpias quanto a Assíria. Mas chegou o momento em que a própria Assíria iria ser punida. E como é que a Assíria foi punida? Bom, não cabe agora aqui no contexto da minha apresentação nesta noite, mas podia-vos mostrar uma série de textos que nós encontramos nos livros de Isaías, Jeremias e Ezequiel, porque foram profetas mais ou menos contemporâneos, Isaías, Jeremias e Ezequiel. E, portanto, como foram profetas mais ou menos contemporâneos, a mensagem deles, em muitos aspectos, é semelhante. E então, encontramos muitos textos nos livros de Isaías, Jeremias e Ezequiel que mostram realmente que, primeiro, a Assíria, digamos, faz juízo ou lança juízo sobre determinadas nações. Depois, a própria Assíria foi punida. E foi punida por quem? Por outra nação, neste caso Babilónia. Depois, Babilónia é considerada, há um texto na Bíblia que diz Babilónia é um martelo na minha mão para punir nações. Depois, a própria Babilónia depois vai ser punida. Ou seja, isto para dizer o quê? Que o Senhor muitas vezes permite que seja o mal a punir o mal. E já agora, a propósito disso, há um texto em Jeremias, este não posso deixar de vos referir, Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2, porque este texto é extremamente significativo. Isto, portanto, para compreendermos como é que os juízos de Deus funcionam, ou qual é a natureza dos juízos de Deus, certo? Jeremias capítulo 2 e versículo 19. Diz assim, Jeremias 2,19, a tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mau e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. O que é que o Senhor está a dizer através do profeta Jeremias nestas palavras? Está a dizer que é Ele próprio que envia o mal, que envia o juízo sobre o ímpio? Não, está a dizer, olha, o próprio mal que tu estás a praticar é que te vai punir. Fiquem com esta noção, porque muitos dos juízos divinos, digo bem, muitos, eu aqui sou extremamente prudente nas palavras que estou a usar, porque há aqueles que acreditam que todos os juízos divinos são desta natureza. Não é verdade. E deixa-me dizer isto de forma bem clara. Nem todos os juízos divinos são desta natureza. Ou seja, que natureza? Deus permitir que o mal puna o mal. Muitas vezes há a própria intervenção direta de Deus. Dou-vos um exemplo.
quando Deus envia o dilúvio, é ou não é uma punição divina o dilúvio? Foi ou não foi uma punição divina sobre a geração antediluviana? Quem é que enviou o dilúvio? Foi Deus. Intervenção direta de Deus para punir todo o mundo, toda uma geração. Destruição de Sodoma e Gomorra. Diz-nos o texto bíblico que desceu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Quem é que enviou isso? Foi algum homem? Não. Intervenção direta de Deus. Nas 7 últimas pragas, vamos lá chegar, mas já agora estou a adiantar-me. Quem é que as envia? Intervenção direta de Deus. Ou seja, há juízos que o próprio Deus envia diretamente. Mas há muitas vezes, Deus envia juízos de forma indireta, ou seja, permitindo que seja o mal que resulta do mal, que o mal se puna a ele próprio. Está claro este aspecto? Aliás, há um outro texto, já agora permitam-me, no Salmo, capítulo 94, e versículo 23. Salmo 94, versículo 23. Também é muito significativo este texto, que diz o seguinte: sobre eles faz recair o quê? A sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. Aqui o salmista está a falar, aliás, reparem como é que o salmo começa, o Salmo 94. Ó Senhor Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te ao juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Então, neste contexto deste salmo, Deus dá o pago aos soberbos, Deus que é o Deus das vinganças, como está aqui dito, dá o pago de que forma? Fazendo a maldade cair sobre o mal. Está claro este aspecto? Portanto, esta é uma das formas, digo bem, uma das formas de Deus punir, de Deus enviar juízos. Já agora, o exemplo que demos há bocadinho da destruição de Jericó foi também pela direta intervenção de Deus. Portanto, o que eu estou a dizer é que os juízos de Deus manifestam-se de duas formas essenciais. Uma, intervenção direta de Deus. Outra, intervenção indireta de Deus, fazendo com que o mal se puna a ele próprio. Certo? Ok. Então vamos voltar então ao nosso livro, ao nosso capítulo 8 de Apocalipse. Hoje não vamos conseguir entrar no capítulo 9, vamos pelo menos terminar o capítulo 8. Então, para explicar então a primeira e a segunda trombetas. Então, reparem bem, estas guerras internas que houve na igreja naquele período, o que resulta dessas guerras, morte, destruição, já era a igreja, a destruição que está a ser colhida, já vai ser resultado do próprio mal que a igreja já está a fazer. E, portanto, em certo sentido, o mal que resulta dessas lutas internas já está a ser um juízo, está a cair. Porque se a igreja não tivesse ido pelo mau caminho de se julgar que está no lugar de Deus para punir, lembram-se, acho que foi a semana passada que eu vos mostrei aquele texto bíblico, aliás, dois. Um no Novo Testamento, Romanos, capítulo 12, e outro no Antigo Testamento, Deuteronômio, que diz que a mim pertence o quê? Diz o Senhor, a mim pertence a vingança. Quando a igreja assumiu, erroneamente, assumiu que ela também tem o direito de se vingar, pois bem, a igreja está aí no caminho errado. E ao ir no caminho errado, ou seja, a ir pelo caminho do mal, vai colher consequências, e consequências trágicas. E essas consequências trágicas foram destruição, morte, etc. Ou seja, aqui, na primeira e na segunda trombetas, nós estamos perante juízos divinos, é certo, mas qual é aqui o método pelo qual estes juízos caem sobre a humanidade? Não é pela intervenção direta de Deus, é Deus a permitir que o mal puna o próprio mal. Ficou claro este aspecto? Portanto, estas primeiras e segunda trombetas fazem eco ao segundo selo, e como o segundo selo, nós vimos, representa aquele período da história da Igreja em que houve essas guerras internas, depois da Igreja ter vivido um momento de grande prosperidade espiritual, pois bem, estas trombetas fazem eco ao segundo selo. Guerras internas de que resulta morte, destruição e, portanto, estas trombetas são os juízos divinos que caem sobre a Igreja como resultado do seu próprio desvio, da sua própria maldade.
Vamos à terceira e quarta trombetas. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Vamos ler também a quarta trombeta e depois vamos analisar tudo em conjunto. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. E reparem, já agora vou começar por um dado deste último versículo. Quando diz aqui, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Isto mostra que as trombetas, que simbolizam juízos, são sucessivos no tempo. Ou seja, não aparecem todos ao mesmo tempo. São sucessivos, seguem uma ordem cronológica. Por isso é que esta águia diz: ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Já houve 4, ainda faltam 3. A quinta, sexta e sétima. Portanto, que vem após. Portanto, isto mostra que há uma sequência. Certo? Portanto, os juízos são sequenciais. Não são todos ao mesmo tempo. São sequenciais. Ora bem, vamos então analisar a terceira e a quarta trombetas. Primeiro, no versículo 11, referindo-se à terceira trombeta, é aqui feita referência a uma estrela. E esta referência, esta estrela, aparece no singular. Ora, normalmente, quando o termo estrela aparece, normalmente aparece no plural, na Bíblia. Normalmente. Há exceções, e vamos ver quais são as exceções. Por exemplo, é dito o sol, a lua e as estrelas. Por exemplo, no versículo 12, nós vimos aqui, por exemplo, foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Estrelas plural. Mas a estrela de que se fala no versículo 11 é no singular. Bom, então isto foge um bocadinho da norma bíblica em que as estrelas normalmente aparecem no plural. Ora, as únicas vezes, ou melhor dito, quando estrela aparece no singular e não no plural, porque quando aparece no plural é referindo-se aos astros, e aí eles estão associados ao Sol e à Lua. Quando estrela aparece no singular é para se referir, por exemplo, a Jesus Cristo. Mateus capítulo 2, versículo 2. Vamos ver. Rapidamente. Mateus capítulo 2, versículo 2. Já estão a ver que estrela é essa. A estrela que guiou alguém até quem? Até Jesus Cristo. Mateus capítulo 2, versículo 2. A estrela que guiou os magos do Oriente. Vamos ler o versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Estão a ver aqui a associação da estrela singular à pessoa de Jesus Cristo. Há um outro texto no Apocalipse, capítulo 22, que nos identifica claramente quem é a estrela singular. Apocalipse 22. Estou a ver que o meu tempo já está mesmo a esgotar. Apocalipse capítulo 22. E versículo 16. Diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu, reparem, a parte inicial do versículo 16 diz: Eu, Jesus. Então é Jesus que está a falar. E depois ele diz: Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante quê? Estrela da manhã. Então quem é a estrela, no sentido, no singular, é Jesus Cristo. No entanto, há uma exceção. Há uma vez na Bíblia onde aparece também o termo estrela no singular e que não está associado a Jesus Cristo, está associado a um outro ser. Vamos ver, Isaías capítulo 14. Eu hoje estou mesmo mal da minha garganta, desculpem lá. Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, quem? Ó, estrela da manhã. Espera lá, mas em Apocalipse 22, 16 não vimos que Jesus diz: Eu sou a estrela da manhã?
E agora aqui esta estrela da manhã está associada a quem? A Jesus Cristo? Não. Associada a quem? A Lúcifer, exatamente, a Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E agora deixem-me só ler ainda os versículos 13 e 14 para verem o que é que ia no coração desta estrela da manhã, aqui mencionada. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e atenção, estas estrelas aqui é plural, mas estas estrelas de Deus, uma vez que não estão associadas ao Sol e à Lua, não se referem, por conseguinte, a estrelas no sentido literal. Estas estrelas de Deus referem-se aos anjos, a seres criados. Tu dizias no teu coração, e subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Ou seja, ele queria ficar acima de todos os anjos, de todos os seres criados. Mais, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Semelhante ao Altíssimo. Então esta estrela, mencionada aqui pelo profeta Isaías, queria ser semelhante a quem? Ao próprio Deus. Agora vamos lá voltar ao capítulo 8 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 8. E diz no versículo 11, o nome da estrela é absinto. O que é o absinto? Sabem? Eu não sei muito bem, mas sei que é uma coisa que é amarga. Então, se o nome desta estrela é absinto, o que é que isso significa? É uma coisa amarga. Então, esta estrela está associada a Jesus Cristo, que é identificado como a estrela da manhã, ou associada a Lúcifer, que também é a estrela da manhã? O que é que vocês acham? Para bom entendedor, minha palavra basta. A Lúcifer. Portanto, esta estrela, que é aqui associada, portanto, a este absinto, refere-se a Satanás. E eu vou ler uma vez mais o versículo 11. O nome da estrela é absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, devido à influência desta estrela. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Reparem, quando a água se torna amargosa, é impossível beber, é intragável. E reparem, isto aqui refere-se a esta estrela que torna as águas amargosas e, portanto, há falta de água. Água potável, água para se beber. Ou seja, estamos aqui num período de falta de água, escassez de água. Que tipo de água? Água espiritual. Lembram-se de um dos selos, nomeadamente o terceiro selo, se não estou em erro, exatamente, o terceiro selo, em que havia também escassez de algo? Havia escassez de quê? De pão. Que tipo de pão? Pão espiritual. E agora há escassez de água. Então estão a ver a associação desta trombeta com o selo. Portanto, estamos no mesmo período. Escassez de pão espiritual, escassez de água espiritual. Esta escassez de água espiritual provocada por quem? Pela tal estrela chamada absinto. Ou seja, o próprio Satanás aqui imiscuiu-se na própria igreja e fez com que as águas espirituais que a Igreja deveria emitir ou deveria dar, que deveriam ser águas puras, tornaram-se águas amargosas. A água não deixou de existir, reparem neste pormenor. A água não deixou de existir, só que estava poluída. E efetivamente nós olhamos para a história e vemos que a Igreja sempre emitiu, aparentemente, mensagens. Sempre emitiu água espiritual. Só que essa mensagem espiritual, essa água espiritual, a partir de um determinado momento, passou a ser uma água contaminada. E contaminada por quem? Pelo próprio Satanás. Satanás conseguiu introduzir-se na própria igreja e fazer com que a água... Reparem, lembram-se daquele pormenor, daquele encontro de Jesus com uma mulher samaritana? Lembram-se? João 4. E quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, diz, olha, dá-me de beber, estou cheio de sede. E a mulher até ficou assim muito espantada, mas tu sendo judeu, aliás, é a única passagem que nós encontramos no Novo Testamento que nos faz traçar uma imagem física de Jesus. Pelo menos pela resposta da mulher samaritana nós ficámos a saber uma coisa, é que Jesus se aparentava com um judeu. Porque senão ela não tinha dito, como é que tu sendo judeu me pedes de beber a mim que sou samaritana? Se ele se parecesse com, sei lá, com etíope, ela não dizia, sendo tu judeu. Portanto, isto mostra que Jesus, como homem, em que se tornou, tinha a aparência de um judeu. E a mulher conseguiu imediatamente reconhecer nele um judeu. Mas depois ela diz, mas como é que sendo tu judeu me pedes a mim? Ele diz, olha, se tu soubesse a água que eu tenho para dar, tu deixavas tudo e reparem, que água é que Jesus fala ali? Da água viva. E que água viva era essa? Era a água que ele próprio Jesus tinha para dar, que é a salvação.
Então reparem que a água também tem este valor simbólico na Bíblia de ser a palavra de Deus que traz salvação. Então é isso que a Igreja de Deus deve dar ao mundo, a água da vida. A água da vida que se centra em Jesus Cristo. Mas eis que agora estamos aqui num período da história da Igreja em que a água está inquinada. E conseguiu ficar inquinada pela influência de quem? Do próprio Satanás. Ou seja, o próprio Satanás introduziu-se dentro da Igreja. E agora reparem, no versículo 12, porque estas duas trombetas estão associadas, no versículo 12 diz: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Quem é o sol, a lua e as estrelas? Já agora. Ainda vou analisar este detalhe e depois vamos ficar por aqui, uma vez que o tempo já está a avançar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 37. Porque Sol, Lua e as estrelas, já vos disse há pouco, referem-se ou podem-se referir, no sentido literal, aos astros. Sol, Lua, estrelas. Literal. Mas também tem um significado simbólico. E vamos ver agora qual é o significado simbólico de Sol, Lua e estrelas. Ok? Gênesis, então, capítulo 37. Versículos 9 e 10. Fala aqui de sonhos que José, filho de Jacó, teve. E agora reparem, versículo 9. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas, reparem, sol, lua, estrelas. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim, José. Reparem, ele está a contar um sonho que teve. E no sonho ele viu que havia o sol, a lua e 11 estrelas a inclinarem-se perante ele. Será que esse sol, essa lua e essas estrelas eram o sol, a lua e as estrelas literais? Não. E tanto assim não é que o próprio pai percebeu o significado deste sonho e vai dizer no versículo 10. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Como se o rapaz fosse culpado de ter o sonho que teve. Não é? Nós não temos controle sobre os nossos sonhos. Mas repreendeu. E repreendeu porquê? Porque compreendeu, no sonho que o filho lhe relatou, o que é que queria dizer o sol, a lua e as estrelas. Reparem o que é que o pai vai dizer. Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Ele viu no sonho o sol, a lua e 11 estrelas a inclinarem-se perante ele, José. E como é que o pai interpreta o sonho? O quê? Eu, a tua mãe e os teus irmãos vamos inclinar diante de ti? Quem é o sol? Era o pai. Quem era a lua? A mãe. E as 11 estrelas? Os 11 irmãos. Claro, aqui não se refere às 12 estrelas, porque uma das estrelas está de fora. Ficam as 11 e as 11 inclinam-se perante ele. Então, o que é que representa aqui neste contexto o sol, a lua e as estrelas? O povo de Deus da época. Porque foi a partir desta família que surgiu a nação de Israel. Foi o povo de Deus durante séculos e séculos do Antigo Testamento. Então, quando nós vemos na quarta trombeta que o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, entenda-se, foi ferida a terça parte do povo de Deus. E foi ferida a terça parte do povo de Deus por influência de quê? Da tal estrela que inclinou as águas. Para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. A influência foi de tal modo que o brilho com que se apagou deste sol, desta lua e das estrelas. Para uma vez que sol, lua e estrelas representam o povo de Deus, quer dizer que o brilho do povo de Deus se apagou. E não é verdade que Jesus diz: vós sois o quê? Para referir a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então a luz da Igreja, por influência do próprio Satanás, esta tal estrela chamada Absinto, não só passou a dar ao mundo uma água da vida que agora estava inquinada, mas escureceu. Estamos aqui numa época em que a Igreja, portanto, está... Aliás, já tínhamos visto isto nas mensagens às 7 igrejas de Tiatira. Lembro-se que eu vos disse que Tiatira era, de todas as 7 cidades, aquela que foi considerada até por um historiador a cidade mais medíocre das 7, porque Tiatira, a cidade mais medíocre, representa o período mais medíocre na história da Igreja. O período de uma apostasia total, de uma separação de Deus. Período esse representado pelo terceiro selo, portanto, período de fome espiritual, e aqui perfeitamente identificado como um período de sede espiritual e um período em que a luz do povo de Deus praticamente escureceu. Estão a ver? Portanto,
lembram-se que isto faz jus àquilo que eu vos tinha dito no início, em que o Apocalipse, ao apresentar as igrejas, depois os seus, depois as trombetas, não está a apresentar acontecimentos novos. Está apenas a referir os mesmos acontecimentos, mas em perspectivas diferentes. E, portanto, é o que estamos, é o que confirmamos aqui na análise que hoje fizemos. Depois, na próxima vez, vamos então analisar a quinta, sexta trombeta e depois o capítulo 10, se tivermos tempo, uma vez que a sétima trombeta só vem no final do capítulo 11. Hoje vamos ficar por aqui. Agradeço muito uma vez mais a vossa atenção. Deus abençoe. Toda a prova é um desejo interior, e eu sei que esta obra não é minha, é do Senhor. Meu espírito está pronto, mas eu sou um pecador, e por isso me entrego em suas mãos. Ser fiel a toda a prova, como Ele é para mim, compromisso que não falha e é cumprido até o fim. Quanto mais ando ao seu lado, mais eu quero ser assim, e por isso me entrego em tuas mãos. Eu quero ser honrar minha palavra, mesmo se cair do céu. Eu quero ser fiel e manter meu juramento. Meu Deus, quero ser fiel. Ser fiel a quem eu amo, família e ao Senhor, seja em casa, no trabalho ou onde quer que for. Respeitar a natureza, ser amigo, ser irmão. Ao Senhor eu me entrego em tuas mãos. Eu quero ser e honrar minha palavra, mesmo se cair do céu. Eu quero ser fiel e manter meu juramento. Meu Deus, eu quero ser fiel e honrar minha palavra, mesmo se cair do céu. Eu quero ser fiel e manter meu juramento. Meu Deus,